Ó, pessoal, tô com o Vanderlei Vitorino, conhecido como BA, nasceu em Campo Limpo Paulista, mora na Vila Aires, em frente ao Nacional, tem 51 anos. Verdade ou mentira? Tá conservado, cara. Pô, que bom. Por que BA? Por que BA? Eu não vou falar pra você, vou falar pro seu público. Fala pro público. Ali, ó. Fala pra Câmara Não, da Verdade. sem brincadeira agora. Você lembra do Esquadrão Classe A? Ah, lembro, cara. Que tinha um BA? Lembro. O nome dele no seriado era B.A. Bargos. E aí ficou BA, apelido de infância, apelido de escola. Na minha turma tinha eu, o Wagner, o Ernesto, de pretos. E aí cada um teve um apelido. Eu fiquei com um BA. Porque Menos fazia pejorativo, referência. né? Porque depois a gente vai falar sobre apelidos pejorativos da pessoa Sim, negra, né? então. Por que negro ou preto? Depois a gente continua. Por quê? Não, você vai ter que esclarecer um monte de coisa. Então vamos lá. Na verdade, é o tom que você coloca. Nos Estados Unidos, então pegando lá nos Estados Unidos, é black, que é preto. Então é uma apropriação política do termo preto. Então, tudo que era de ruim era o preto que fazia. Ah, é? Então a gente vai se associar a pegar isso para nós, porque nós somos pretos. Se você chamar se você chamar alguém de negro lá, ou de Niger, né? Niger. Você está ofendendo. E o cara vai para cima. É? O cara vai para cima. A pessoa vai para cima. Porque você está me ofendendo. Bom. E aqui no Brasil é ao contrário. Então você pega os jornais da época, os periódicos da época, você vai ver lá, vende-se um preto, estatura tal, mediana, todos os dentes da boca. E aí, logo embaixo tinha, fugiu da fazenda do senhor fulano de tal, um negro assim, 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 assim. Então, o movimento negro assume a palavra negro como uma apropriação política, um resgate político da história. Pois bem, passa-se... Não como Niger. Não como mal, para o bem. Passa-se os anos, o movimento negro mais jovem acaba... O Black Power ou o anterior ao Black Power, lá nos Estados Unidos? Depois do Black Power. Depois do Black Power. Aí a gente já está falando do movimento hip hop. Associa a palavra preto. Nós somos preto. Uma questão cultural, né, que tinha lá nos Estados Unidos. E aí, aqui no Brasil ficou aquela briga acadêmica. É negro na diáspora, é afro-brasileiro, é afrodescendente, é preto, é negro. Então, assim, o que o movimento negro associou, pegou para si? Tanto o negro quanto o preto. O problema não é a palavra negro ou preto. É o uso da palavra. É o uso da palavra, é o tom, é o que vem antes ou depois dela. Porque se você quer ofender, você não fala simplesmente aquele preto. Você fala aquele preto, e tem mais coisas. Filho da mãe. Isso. E sempre tem mais alguma coisa. Eu sempre pensei no seguinte, eu acho que, do meu ponto de vista, a raça é negra e a cor é preta. Sim. Porque a raça amarela, a raça negra, a raça branca. Então, eu fiquei perdido com isso. Agora eu entendi. Então, não depende da entonação. Depende da entonação, depende do grau de intimidade que você tem com a pessoa. E aí eu falo para as pessoas assim, tem um amigo de infância que ele me chama de pretinho. Mas é só ele que me chama de pretinho. Mas por que ele pode chamar você de pretinho? Porque ele é meu amigo. Ele é meu irmão. Íntima sua. Porque ele é meu irmão. Porque eu deixo. Entendeu? Porque eu tenho uma relação pessoal com ele, de intimidade desde a infância. Ou seja, tem 40 anos de história, né? Então a gente tem uma relação. Nunca vai ser por maldade. Né? Poderia ser lá, quando a gente se conheceu, até poderia ser. Não percebi e passou... E, às vezes, ele me chama, ô, pretinho. E sempre de uma forma muito carinhosa. Você percebe o tom. Entonação, né? Você percebe a entonação, justamente. Agora, mas eu não deixo qualquer um me chamar assim. Né? Eu tenho um nome. E você é bocudo. E eu falo para as pessoas. Esse final de semana, eu saí com uma turminha da escola, hein? Pessoal que estudou desde o prezinho até a 8ª série lá junto.
a gente se reuniu aqui no Paineiras. E aí, uma das pessoas falou assim... porque tentaram denegrir a imagem não sei de Não quem. se fala mais, né? E eu quieto. Aí, na hora que todo mundo foi embora, eu chamei ele de canto e falei, viu, eu não ia chamar sua atenção da frente de todo mundo, porque você é meu amigo, meu irmão. Mas não se usa mais. Esse termo é um termo racista, preconceituoso. Ele explica. Aí eu expliquei para ele que denegrir é tornar negro. Significa que eu sou do bem e não do mal. Eu não sou negro? Ele, é. Então, eu não sou do bem? É. Entendeu? Você entendeu agora? Então, são termos e atitudes que a gente tem no dia a dia que vai passando despercebido. E aos poucos a gente precisa desconstruir. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Paulo Sérgio. Eu tô meio de... Posso usar a palavra aqui? Saco cheio? Era isso? Por quê? Eu tô meio de saco cheio, assim, de ter que ficar ensinando. Porque tá tudo aí, né? Globalizou, né? Tá tudo aí. Mas eu não sei, não. Você não quer saber. Entendeu? Ou quer ofender. Ou quero, pior ainda. Então, quando eu percebo que a pessoa tá afim mesmo de tentar entender como é que funciona, por exemplo, nós homens, a gente não vive o universo da mulher. A gente não sabe as dores que a mulher passa. Mas o tempo todo a gente está aprendendo. O que a gente não sabe, com muito carinho, com muito jeitinho, a gente vai e pergunta. Não é isso? Um jeitinho. Senão se ofende e magoa. Sim. Né? Mas outro dia eu tomei um pau e às vezes eu ainda não estou preparado. Eu falei, onde está o remédio? Está no criado mudo. Puta, apanhei. Não se fala mais. Aí caiu minha ficha, me explicaram porque uma coisa é quando você faz assintosamente, outra é que você vai sem querer, né? Então. Que também é outra coisa que se fala, né? Não. Fazer nas coxas. O que mais tem? Sabe o termo enfesado? Você não sabe do termo enfesado? O termo enfesado... É com fezes internas. Não. Não? Era o negro da casa, que ele colocava um balaio nas costas e ele ia... Recolhendo. Só que ele tinha que ser rápido. Não sabia. Então ele pegava o pinico, né? Tem um nome. Pinico? E ele jogava. E ele ficava todo sujo. Oxe. E aí você ia falar com ele, ele tava bravo. Por que ele tava bravo? Pô, ele tá... Pesado. Pô, o Vanderlei Vitorino é cultura, hein? Vamos voltar um pouco, que tem muita coisa de falar sobre racismo. Você, formado em dança, por onde? E gestão pública, por onde? Gestão pública pela Uninter, dança pela Teatro Balé Oficina e teatro... Ai, meu Deus do céu. Fugiu o nome agora? Ai, meu Deus do céu. Vergueiro. Pelo Teatro Vergueiro. Fiz com o João Marte. O João Marte é meu... Eu costumo dizer que o João Marte, a Liz, Michele, o Teatro Balé Oficina me salvou. Porque a arte salva, né? Sim. A arte... A arte e o esporte salva muito bem. E aí, eu sofri racismo com 6 anos de idade. Qual que é essa história? Numa turma da escola, onde a professora... Ia ter uma festinha na escola, a professora escolheu um menininho branco. Só que era eleição. Quem ia eleger eram os próprios alunos. Eu dancei melhor, os alunos me elegeram. Numa competição de dança. Os alunos me elegeram. Ela escolheu o menininho branquinho, loirinho, todo cacheadinho. Olhinho azul. Mas até então, não era racismo pra mim. Mas você entendia isso naquela época? Não entendia que era racismo. Isso te gravou. Mas aquilo me marcou. E aí eu falei, eu vou aprender a dançar. E as minhas irmãs e os meus primos, são mais velhos, né? Vinha numa onda, era na época da discoteca. Poxa, anos 70. Isso. Então tava surgindo a discoteca, Dancing Days, era nesse período aí, né? Papagaio Disco Club. E eu morava em frente ao Nacional, e a primeira discoteca que teve em Jundiaí foi no Nacional. A primeira discoteca que teve em Jundiaí foi no Nacional. Eu briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, para eles irem lá falar no clube que eles tinham que fazer uma matinê, porque eu queria ir. Não tinha matinê? Não tinha matinê, né? Só tinha para adulto. E aí eles fizeram matinê, só pra cá de mim.
Primeiro dia só tinha eu. Desde criança. Só tinha eu lá na matinê, mas eu fui na matinê. Então, a partir daí, eu comecei a dançar. Aí, com 12, 13 anos, eu vi no jornal que ia ter uma bolsa de dança. Falei, vou me inscrever nisso. Vim aqui... Pela prefeitura? Vim aqui na Casa da Cultura, fiz inscrição, trouxe documento. Esqueci. Tempos depois, muito tempo depois, ligaram dizendo que eu tinha ganhado uma bolsa. Foi a minha felicidade. E aí eu comecei a dançar com o João Martin. Aí depois eu fui fazer outras coisas, fui fazer outras aulas em outros lugares. Joacir Rodrigues, a Luana Espíndola, que agora é a dona da IOA, né? Então, uma série de ações aí para eu poder me profissionalizar mesmo na dança. Só dança? Dança o quê? De salão? Danças clássicas, danças sociais, que são dança de salão, né? E dança étnica. E aí, quando eu falo de étnica, todo mundo, por eu ser negro, né? Todo mundo pensa que é dança afro. É dança afro também. Mas eu dei várias... E de outras etnias também. Sim, mas eu dei várias aulas para o pessoal da educação física de dança gaúcha. Dança alemã, dança espanhola, catira. Porque isso são danças étnicas, né? Então, isso tudo se aprende na escola. Tudo se aprende na Os escola. passos, tudo? Tudo se aprende. Você vai fazendo curso e vai aprendendo. E aí eu fui me especializando e hoje... Aí tem uma outra vertente. E as pessoas não conseguem, como que eu posso dizer? Fazer esse link. Escola de samba é uma escola. Escola de samba tem que ensinar. Tem que ensinar a tocar, tem que ensinar a dançar, tem que ensinar a fazer os adereços. Não adianta pôr o vestimento e lá... Não é escola de samba por ser um nome apenas. Né? É porque lá se ensina. E foi numa escola de samba... Qual que você tá? Foi numa escola de samba que eu aprendi a sambar. Então, eu comecei no Clube 28 de Setembro, que era uma escola na época, eu era criança. Aí o Clube 28 de Setembro parou com a escola, fundaram a União da Vila. Eu não, a princípio, eu fui, ajudei, mas não desfilei. Eu só voltei 5 anos depois. Aí eu voltei... Na União da Vila. Para definitivo. Fora o bloco que querer, né? E aí, agora, há 8 anos atrás, em 2015... Eu já vinha discutindo muito com o Fofão, né? Esse cara é top, hein? Vamos construir um bloco, vamos fazer um bloco. Blá, e nada. Numa quarta-feira de cinza, um amigo em comum estava passando por Jundiaí, porque ele mora em Ribeirão, ele estava vindo de Santa Catarina, passando por Jundiaí. Vamos jantar? Eu falei, vamos lá no Fofão, preciso conversar com o Fofão. Aí fomos jantar no restaurante do Fofão na época. E aí não tinha quase ninguém. Aí o Fofão sentou na mesa e falei, e aí, vamos montar esse bloco ou não vamos, caramba? Vamos. É pra já. Falei, tá, e qual o nome? Aí, pensando no nome ali, eu falei, eu tenho um nome. E aí, que querer? Aí, o que significa? Aí eu expliquei, né, que querer é uma palavra em Yorubá, que significa pai pequeno, mãe pequena. Mas na tradução livre é criança, né? Criança pequeno, menino pequeno, menina pequena. Garoto. Isso. E aí ele falou, é isso. Isso foi numa quarta-feira de cinza, tava chovendo pra caramba. Na quinta-feira, 8 horas da manhã, ele manda um áudio pra mim. Escuta aí. Ele já tinha feito o hino. O Fofão ou o menino? O Fofão. Precisou vir alguém de fora pra dar luz pra vocês, né? O seu amigo. Pois é, né? Pois é. Ele já fez o hino. E você também foi, só te cortando um pouco, a gente tem muita coisa a falar sobre racismo, que esse que é o foco principal. Você foi coordenador das políticas de igualdade racial de Jundiaí de 2012 a 2016 e faz parte dos movimentos negros. Como é que está Jundiaí em relação a racismo, em relação à política pública para o negro ou para outras? Até 2012, a gente tinha uma coisinha aqui que estava para contar no dedo, uma outra coisinha ali. A Lei 10.639, que é o ensino da história da África e afro-brasileira na grade curricular, a gente ajuizou. Então, no final de 2012, o juiz determinou que o governo tinha que fazer alguma coisa. Muda o governo. Governo estadual ou municipal? Municipal. Muda o governo. Entra um outro governo. Em janeiro de 2013, eu assumo como coordenador de políticas de promoção da igualdade racial.
E a gente vai construindo uma série de políticas em todas as áreas, porque a gente determina que não dá para ser uma política única. Nós não podemos ser fim, nós temos que ser meio, ou seja... Isso é uma rede. Justamente. Então, a gente pensa, discute, corre atrás, mas quem vai executar é a secretaria final, na saúde, na educação e assim por diante. E, com isso, a gente conseguiu construir várias relações. Você é vereador, você sabe que é dotação orçamentária, que tem que ter rubrica lá, tem que ter carimbo lá. Se não tiver, o dinheiro não vai, a política não acontece, né? A gente conseguiu colocar isso no PPA. PPA é plano plurianual, né? Justamente. Onde você determina o que vai ser gasto durante aquela época. E todas as secretarias tinham uma dotação orçamentária de promoção da igualdade racial, como tinha para as outras. Secretaria? Como também tinha para as outras coordenadorias também. Então, a juventude, da mulher... Na época eram coordenadorias. Na época eram coordenadorias. Isso facilitava o nosso diálogo com o secretário. Porque também não dá para a gente fazer política sem dinheiro. Então, vamos fazer alguma coisa na área da saúde por conta da anemia falciforme. Fazer uma campanha. Não tem dinheiro. Quem tem que fazer é a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tinha uma dotação orçamentária específica de promoção da igualdade racial. Usava. Todas as secretarias. Na cobrada, né? Usava na cobrada, porque, cara, quando você fala de políticas de promoção da igualdade racial, políticas sociais, nunca é fácil. Em nenhum governo, seja ele A, B, C, ou municipal, ou estadual, ou nacional, não é fácil. Não é fácil. Se você não tiver atento e firme ali no seu propósito, naquilo que foi determinado, dentro de um planejamento. Porque você faz um planejamento, o governo faz planejamento. Você fez o planejamento, tá lá no planejamento, por que você não cumpriu o planejamento? Então, a cobrança era nesse sentido. Por que não é fácil? Porque existe o racismo. Falta de vontade política ou o próprio racismo político? Porque é o racismo estrutural. E aí, assim, aquilo não é prioridade, BA. Era o que eu mais ouvia. Isso não é prioridade. Tá bom, então enfio a pastinha debaixo do braço. Vai falar pro prefeito que você não quer fazer porque você é racista. Ô, BA, não é assim. Como que não é assim? Tá ali, ó, tá no planejamento, tá escrito que você tem que fazer. Eu tô com a dotação orçamentária. O que você fez com o dinheiro aqui? Tem X valor aqui pra você fazer. Você tá falando que você não vai fazer, cara. Foi aplicado onde? Daí, vai, eu vou fazer, vai. Aí fazia. A contragosto. Mas tudo bem. E a política aconteceu. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Até na saúde, na educação. Cultura. De empresários, será que acho que esqueci, depois eu lembro. Bom, enfim. Na cultura, eu acho que é bem mais próximo, é mais fácil de lidar com isso. A cultura, a saúde e a educação são mais fáceis. Mas a gente tinha que construir para além. E isso foi construído. E essa construção é uma construção não palpável. Não é uma construção visível. Você vai percebendo ao longo do tempo. Como é a educação? Ninguém vê a educação. A gente só vai perceber a educação de 10 em 10 anos. E olha lá. Assim que é mensurado. Ou a falta de educação, né? Ou a falta de educação. Mas você não consegue pegar, porque não é uma política palpável. Então, a política de promoção da igualdade racial é a mesma coisa. Então, isso foi sendo construído. Quando... ao final do mandato do Pedro, nós iríamos construir a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E essa secretaria, ela serviria como um grande guarda-chuva para todas as outras coordenadorias. E as coordenadorias teriam dotação orçamentária para poder desenvolver. Mas o guarda-chuva seria a secretaria. Bom, o Pedro Bigardi não é eleito, o projeto é arquivado e morreu. Não chegou nem a ser apresentado para a Câmara na época. Ficou ali na gaveta, porque não dava tempo de apresentar. Bom, o novo governo que assume, ao invés dele fortalecer as políticas sociais
em todas as coordenadorias que já existiam, ele retrai. Ele dá um passo atrás. Ele tira o poder da coordenadoria e transforma a coordenadoria em assessoria. Assessor serve para quê? Para assessorar. E o nome diz, assessor do prefeito para assuntos e tal, e tal, e tal, e tal. Então, ele vai assessorar o prefeito. Ele não vai pensar a política, ele não vai discutir, ele não tem esse poder de caneta, que a gente chama, para poder pensar e discutir de igual para igual com os secretários das políticas. Isso fez e está fazendo com que as políticas sociais no município, aí eu estou falando de mulher, que tem muita dificuldade, LGBT. estou falando LGBT, ou seja, todas as coordenadorias, aí, as assessorias, né, elas caíram muito nas ações de políticas. E eu ouso dizer, através de pesquisas mesmo, que as políticas de promoção da igualdade racial, elas só existem aquilo que foi criado a partir de 2013 até 2016. Então, é em cima disso que é feito algumas ações que ainda existem. De 2017, que assume, né? De 2017 para cá, o governo ele não conseguiu avançar nessas políticas. Nem essa política de afroempreendedor que está sendo discutido, está sendo noticiado, não é uma política que foi construída lá. Foi uma política que foi construída no governo Pedro. Então, que a gente trouxe a Reafro, que a gente trouxe vários empreendedores, o Sebrae, vários empreendedores para cá, para poder pensar numa ação conjunta do que fazer e como fazer. E aí entra o Transando Arte nessa o Transando Arte Brasil. Fala devagar. Transando Arte Brasil. Transando Arte, achei que era a palavra inglesa. Transando Arte. Transando Arte Brasil. Como ferramenta nessa promoção da igualdade racial. Transando Arte Brasil é encontro de trançadeiras, tranças de cabelo, tá, gente? É o encontro que a gente traz os profissionais da trança na parte da manhã, que é um dia só. A gente dá uma formação para esses profissionais. Na parte da tarde, tem uma feira de empreendedorismo. Então, a gente faz um chamamento público de empreendedores que querem expor os seus trabalhos e vender os seus trabalhos. Fora isso, a gente fomenta, Transando Arte fomenta também o cenário artístico-cultural regional. Então, a gente traz os nossos artistas... Só tem em Jundiaí? O Transando Arte Brasil, só em Jundiaí. Então, ele começou em Várzea, começou pequenininho, na cidade de Várzea. Trouxemos para Jundiaí, o governo Pedro acolheu, porque é uma política pública. Então, não paga nada para entrar, não paga nada para assistir show nenhum. Qualifica. Os empreendedores que vão apresentar os seus trabalhos, o que eles ganham é deles. Então, é uma forma de você fomentar o afroempreendedor, né? Porque não é... Quando a gente faz esse chamamento público, a gente está fazendo para todo mundo. Então, tem gente de Jundiaí, Várzea, ou seja, não é mais aglomerado urbano, é região administrativa. Região administrativa. Muito embora o Estado não nos reconheça assim ainda, né? Da região administrativa de Jundiaí. Então, você fomenta isso. É uma política que você vai discutir a política de promoção da igualdade racial com os municípios do entorno. E Jundiaí usou o Transando Arte como uma ferramenta nessa promoção do afroempreendedor. Então, começou lá... E ainda lá. tem? Ou seja, o Transando Arte não existe mais, porque o governo municipal alegou na época que não tinha dinheiro para manter, e até agora não tem dinheiro para... que eu não vou politizar, né? Mas o Pedro também deu uma... Se ele tivesse ido bem, ele teria sido reeleito, as políticas continuariam, né? Mas não vou politizar aqui. Sim, né? sim. Justamente. E aí ele foi construindo outras coisas. Só que esse construir outras coisas é fazer com que aquilo que já existia desse um pouquinho de visibilidade tanto para a Isa, que assumiu na época, agora para
pro Gence, que está aí como assessor, entendeu? As políticas de racismo, de diálogo religioso, de racismo religioso, que a gente chama, né? Que é muito forte. Que é muito forte na cidade. Todo mundo acha que você é um bandista, mas você é católico, né? Todo mundo acha que eu sou do candomblé, não é nem um bandista. Mas eu sou católico, apostólico, romano. Então, essa minha relação com as religiões de matrizes africanas, ela se inicia a partir do movimento negro. Como você vai falar de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo, sem falar da questão da religiosidade? Não bate. Como você vai contar a história? É casado. Como você vai contar a história de África sem falar da religiosidade? Não bate. Então, e aí eu fui estudar. Então, fui estudar teologia. Não sou teólogo, tá? Eu sou formado em teologia da Umbanda. Não, eu não sou teólogo, tá? Eu fui estudar esses cursos livres que tem. Aí fui estudar teologia, fui entender as religiões. Então, entender o muçulmano, entender os judeus, entender o budismo, entender as religiões de matriz africana, as diversas religiões cristãs que existem no Brasil. Então, entender... A diversidade do cristianismo dentro do evangélico também. Justamente. São várias correntes, né? Então, entender tudo isso fez com que eu me aproximasse mais, porque o entender significava eu fazer o combate ao racismo. Ponto. Se eu estou fazendo o combate ao racismo, eu preciso entender, dentro da religiosidade, qual é a religião que mais sofre perseguição, violência nesse contexto. As de matriz africana. Mas por quê? Ninguém entende, eu só vou dar uma parte, ninguém entende que a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira e cristã. Nós rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, você frequenta o terreiro lá, Pai Nosso, Ave Maria, damos passe, é igualzinho, só que com outro ritual. Então, a gente é muito mistificado em relação a isso, né? A gente sofre muito por causa disso. E aí eu sinto que você sofre em relação à raça. Que é complicado, você tem que esconder sua guia. Tem que esconder. Tem que esconder a guia, porque as pessoas não vão entender. Mas delegado e macumbeiro, como é que pode? Você não pode se manifestar. Mas eu não me encolho, não, viu, cara? Mas é porque tudo que vem de África é ruim. É coisa do mal. O Brasil foi criado em cima do quê? Mas você consegue perceber Pela Alemanha? Mas você consegue perceber que isso veio de muitos e muitos e muitos anos atrás? Cara. Ou seja, o racismo é estrutural. O Brasil é racista? O Brasil é racista. Está mais ou menos racista? Na verdade, a pesquisa aponta que o Brasil ele tem um grau de racismo em torno de 70% a 75%. Tá? Mas quando você vai fazer essa pesquisa... Aprofundar essa pesquisa, você descobre que as pessoas falam que o Brasil é racista. Qual a quantidade de pessoas que falam isso no Brasil? 95%. Mas mesmo assim é um potencial muito alto, 75%. Sim. Né? Melhorou ou piorou? Eu acho que ficou mais escancarado. Porque é muito difícil você... Qual que é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Ou propriamente na Europa? Na Europa você... O valor do dólar, por exemplo. Além disso. Ou do euro, né? Mas na Europa e nos Estados Unidos, você consegue identificar quem é seu inimigo. Aqui no Brasil, o tapinha nas costas, não, foi brincadeira, não foi bem isso que eu quis dizer. Essa brincadeira tem dado cadeia, viu? Eu já fiz vários flagrantes. Que bom. Sim. Que bom. É isso. É a lei. É isso. É a lei. É disso que nós estamos falando. Então, você não é obrigado a me amar. Não. Você não vai me ofender. Mas você é obrigado a me respeitar. Ou se você não respeitar, o delegado entra e frita você. Essa é a realidade. E aí, dentro desse respeitar e tolerar, tem a questão do racismo religioso. Por que é racismo religioso e não intolerância religiosa? Porque eu não quero que você me tolere. Eu quero que você me respeite. Então, por isso que essa violência religiosa foi classificado como racismo religioso. Você já parou para pensar que você está sendo irracível e não intolerante? Sim. Parou para pensar nisso? É isso. Intolerante, eu sou intolerante a leite. Lactose, eu tomo remédio para comer queijo. Aí eu sou intolerante, entendeu? Não é porque eu não gosto. Como mudar? Você estava falando uma coisa importante, que acho que é importante o público saber.
Quando começou o racismo? É muito interessante você falou. Eu não sabia, não prestei atenção nunca. Eu costumo falar para as pessoas, né, quando eu vou dar as minhas palestras por aí, aí eu venho fazendo todo um histórico do processo de escravização no Brasil. E aí eu chego até 13 de maio. 13 de maio, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, legal, como ela era boazinha. Não, ela não era boazinha, ela assinou porque ela foi obrigada. Foi na carga, né? Na pressão. Isso. E no dia 14 de maio, dia 13 de maio de 1888, a gente acaba, então, oficialmente, mas acaba, né? Oficialmente com a escravização do povo preto no Brasil. Mas a gente cria, no dia 14 de maio, oficializa o racismo no Brasil. Então, até 13 de maio, a gente tinha o preconceito racial, a discriminação racial, mas no dia 14 a gente cria oficialmente o racismo. Então, é oficial. E quando eu falo oficial, é só você pegar as leis da época, né? Então, o que eram aquelas leis? A própria Lei Áurea... E não foi benesse nenhuma, né? Não. Foi na pressão. A própria Lei Áurea. A Lei Áurea tem um artigo, fica abolida a escravidão no Brasil. E tudo isso que a gente discute hoje sobre reforma agrária, porque isso é coisa de petista, porque isso é coisa de comunista, porque vocês vão tirar minha terra, vocês vão tirar minha casa e vão dar para não sei para quê. Tudo isso estava previsto na Lei Áurea. Se nós, povo brasileiro, tivéssemos tido coragem de fazer a reforma agrária lá naquela época, a gente não estaria vivendo essa situação que a gente vive hoje. Essa que é bem a verdade. Por isso que é importante a gente ter a reforma. E reforma não é nada revolucionário. Reforma é reformar. Então, vamos falar com o seu público ali. Você não faz reforma na sua casa? Então, tem uma parede lá que está caída. Você não vai lá, pinta ela, lixa ela, aí pinta com uma tinta, não fica bom, você pinta de novo, aí precisa fazer o arremate no rodapé, precisa fazer o arremate em cima, precisa ir. Isso é reforma. Reforma agrária é isso. Você não fez nada revolucionário, você não construiu outra casa, você não demoliu essa casa para construir outra casa, você reformou aquela parede, aquele quarto, enfim, reformou a sua casa. Reforma agrária é isso, a gente precisa reformular a forma de tratar a terra no Brasil. A terra, ela tem um fim. Mesma coisa a casa. A casa tem um fim, a terra tem um fim. A casa que é de morar e a terra que é de plantar. Se você não usa a terra para esse fim, ela precisa se colocar no lugar dela para servir como fim dela. A casa é a mesma coisa. Por isso a reforma agrária e a reforma urbana. A conta não bate, Paulo Sérgio, com relação à reforma urbana. Nós temos... Não vou falar de números porque eu não tenho número, tá? O que é reforma urbana? Para você. A reforma urbana, popularmente dar casa para quem precisa de casa. Popularmente é isso, tá? Então, nós temos 20 casas e nós temos 5 pessoas que precisam de casa. Ou seja, a proporção é essa. De 20... Por que a gente tem 20 casas e temos 5 pessoas que precisam de casa e essas 5 pessoas vivem na rua? Porque as pessoas estão usando essas casas erradas. Investimento. É sobre isso que nós estamos falando. E aí que entra o papel do governo, no sentido de fazer com que a distribuição de renda, a distribuição de casa, a distribuição de terra, ela seja feita de uma maneira que todo mundo ganha. Porque não é legal você vir para o centro de manhãzinha, 6 horas da manhã, ou 8 horas da noite, você vê um monte de gente em situação de rua. Não é legal. Você concorda comigo? Sim. Você que é religioso. Sim. Não é legal. Não é legal por todos os motivos. Constrangedor, é deprimente. Né? Puta, e eu, enquanto ser humano, eu não consigo fazer nada. Então, mas muito disso parte das próprias pessoas em situação de rua. Não, aí você entra numa outra discussão. Não pode, é muito complicado, não dá nem para polemizar nisso, porque eu já vi vários casos, precisa internar, não pode internação compulsória. Ele já não tem mais condições de discernimento, não dá para ele viver na rua. Mas por que ele chegou a essa situação? Muito assistencialismo também, né?
Mas por que você chegou nessa situação, né? Por que a pessoa chegou nessa situação? Então a gente precisa olhar o caso mais embaixo. Sim, você vem lá de trás. O problema é que eu, por exemplo, eu não lido com a causa. Eu lido com a consequência e tenho que me virar, entendeu? É complicado. Mas esse que é o problema. Então, quando a gente pensa políticas públicas de promoção da igualdade racial, eu tenho que ter um olhar para tudo. Você quer um exemplo do que a gente começou a construir e parou? É política sobre álcool e outras drogas. Falei, eu vou assumir isso aqui. Como é que funciona? Fazia 2 meses que a gente tinha assumido, eu fui lá, estudei e tal, pesquisei isso e aquilo. Dentro da igualdade racial na época ou não? Dentro da igualdade racial. Trouxe isso pro governo, o governo acolheu e falou, nós vamos fazer, que é o programa Crack é Possível Vencer. Só que assim, qual que é o meu papel? O meu papel era pensar junto com o serviço público, né, com as secretarias fins, ações concretas de acolhimento, de cuidado e de proteção para os usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. Isso significava que a gente precisava ter políticas públicas como um CAPS AD 24 horas, por exemplo. E a gente não tinha. E a gente construiu. Hoje a gente tem 2. Avançou, né? Você não acha difícil também mexer com isso, porque está muito mais anterior à política social de agora, porque ele já vem todo impregnado, Sim. Tem que ter toda uma... Sim, mas desintoxicação. Aí você está falando na causa, né? Eu estou falando na política de acolhimento, de cuidado e de proteção. E isso a gente precisa ter. Quando você fala, precisa internar. Aí o juiz fala, não existe internação compulsória. Eu ouvi muito isso. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar acolher. A gente tentava acolher. E a gente chamava a família, porque você também não pode obrigar a família a assinar, acolher. interditar. Não, acolher esse usuário. Não é nem interditar, a acolher esse usuário. Às vezes a família quer interditar para poder internar, entendeu? Então, mas... Para tirar das costas porque também, é mais difícil acolher. Então. Isso não é acolhimento. Quem faz um trabalho bom disso é a Missão Belém, viu? Você conhece? Sim, a Missão Belém. Meu Deus. A Missão Belém, justamente. Então, assim, a gente foi construindo uma rede de cuidados dentro do governo municipal, que isso, pelo que eu estou acompanhando, isso está se ampliando. Isso é uma política boa, que começou com a promoção da igualdade racial. E aí você pergunta assim para mim, por que a igualdade racial foi se meter nisso? Porque o usuário branco, ele não é um dependente químico. O usuário branco, ele está com um probleminha aqui, ele vai fazer um tratamento lá, fora, e tá tudo bem. Ninguém fica sabendo. Ninguém vê na biqueira. E aí o pretinho que está com problema e quer sair dessa vida, não tem onde ser atendido. Claro que não é uma política só para a comunidade negra. É uma política para todo mundo. Mas a política, ela abraçou a maioria do povo preto. Por quê? A maioria do povo branco, a família dava um jeito. Dava um jeito de mandar para fora, dava um jeito de internar nas melhores clínicas. E o branco pobre e o preto pobre não tinha onde ser atendido. Eu falei, opa, alguma coisa está errada. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo, né, na verdade, no Guarujá agora, as mortes da polícia e tal, é um pouco disso. Então, é um soldado que foi morto. Covarde mesmo. Não, calma aí. É um soldado que foi morto. Meu apoio, minha solidariedade, meu respeito aos familiares, amigos. Que a gente lamenta muito, mas é mais um que morreu, infelizmente, que não deveria ter morrido. Mas essa morte dele não poderia acontecer o revide que está acontecendo até hoje. É meio então a polícia, você não sabe na hora o que aconteceu, né? E a polícia, ela está sendo vingativa, ela não está sendo polícia. A polícia não pode ser vingativa. Eu entrei num assunto polêmico com você, né? Não, mas eu acho o seguinte, se você foi agredido, você Você não vai para agredir, mas você vai para colocar ordem. Quando você coloca ordem, pessoas não querem colocar ordem.
Eu não vejo ter morrido nenhum trouxa lá. Não. Arrancaram as unhas, gozado. No laudo ele estava com as unhas intactas. Né? Então. Você entendeu? Aí a gente vai polemizar, porque Então, não que eu acho que deva ter uma carnificina. Então, mas a partir isso é do fruto momento... O que eu quis dizer, entrar nessa questão, que isso é fruto do tráfico. Sim, total. Isso é fruto do tráfico. O Brasil é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Que não deveria morrer. Você consegue entender aonde que eu quero chegar? Sim, eu entendo o seu lado. É um ser humano que está ali. Quando você está na frente de combate, é difícil, cara. Não, Dá pra você chegar numa biqueira e falar, ô, gente, eu sou policial, meu nome é Paulo Sérgio, sou delegado de polícia, tá aqui meu distintivo. Será que vocês poderiam colocar esses pinos ali e a AK-47 do lado direito? Não é nem isso. Mas é puxado, a política é muito mais embaixo, né, Paulo Sérgio? Total, não vem de antes. A política é muito mais embaixo. A questão é, o que aconteceu é a mesma coisa que aconteceu no Salve Geral. 2006. No Salve Geral. E aí? E onde a gente vai parar? Mas a partir do momento que a polícia perde o controle, a sociedade acabou. É disso que nós estamos falando. A polícia não precisa perder o controle. Ela tem o controle. Tem o controle. Mais ou menos. Ela tem uma inteligência. É só saber funcionar a inteligência. O que não pode haver é esse revide. Então, a promoção da igualdade... Por que você acha que foi revide? Porque morreu gente inocente. Porque invadiu casa de gente... Como é que você sabe que é inocente? Como é que você sabe que foi invasão? Tem um pastor que morreu. Então, que nem um menino que era estudante de medicina estava com a AK-47 desfilando, né? Não tá. Oxi! Eu tô com o vídeo. Nossa, o meu neto, coitadinho, ele queria ser estudante de medicina. Passou o cara de moto, porra, escrachado, cara. Tá até no inquérito. Uma AK-47, eu vi. Ele tava no garupa de uma moto, na biqueira, com uma K-47. Aí, Paulo Sérgio, a gente vai entrar num debate muito... Então. A gente precisa aprofundar esse debate. Olha, então vou sugerir para você, vamos fazer o debate sobre segurança pública. Eu não posso, porque eu vou pra cadeia se eu falar tudo que eu penso. A partir do recorte racial. Tudo bem, mas é que eu quero que você sinta... Então traga no seu programa duas pessoas que possam falar. Eu e mais uma. É melhor de ficar de fora. Existe esse bochicho realmente... Mas existe também o que a pessoa passou na hora, né? Porque fica fácil. Os caras foram lá, mataram todo mundo, e fritaram, papapá. Mas será que não ocorreu? Não dá para eu falar nem que sim, nem que não. Eu não posso falar. Ninguém pode falar. A questão, Paulo Sérgio, sem entrar nesse mérito que você está colocando, uma das funções da polícia, ela me acolher enquanto cidadão. Se eu não me sinto acolhido porque eu tenho medo da polícia, alguma coisa está errado. E é isso que a polícia está fazendo. A polícia ela não está sendo conseguindo acolher, não a mim especificamente. Sim. Eu falo a sociedade. As pessoas têm mais necessidade. Eu estou falando da sociedade. A sociedade, isso não sei o que eu estou falando não, tá? Existem pesquisas. Sim, a gente percebe que aponta isso. A gente percebe. As pessoas têm medo da polícia. Tem medo. Eu não posso ter medo por você, eu tenho que ter respeito por você. Eu não tenho medo do Paulo Sérgio, eu tenho respeito pelo Paulo Sérgio. E a partir do momento que você me agride, eu te dou um abraço e um beijinho na boca? Você entendeu? É muito complicado. É muito complicado. Mas eu não posso ter medo do Paulo Sérgio. Não. Eu tenho que ter respeito. Que a gente tem posições ideológicas diferentes e você sempre que me procurou, eu sempre conversei com você, a gente trocou ideia. É isso. É ou não é? É isso. Não, mas falta o nosso nível intelectual também. Mas a questão da polícia é isso. Então, hoje, seja o menino pobre, o menino de classe média ou o menino rico, estou falando menino criança, tá? Antigamente que eles falavam, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia. Hoje o moleque fala, eu tenho medo de polícia. Em qualquer grau de econômico. Mas você não acha que a sociedade jogou a polícia em cima? Oxê. Você sabe, a gente tem uma grande vantagem entre ser polícia em Jundiaí e ser polícia fora de Jundiaí. Sim. Aqui o povo te conhece, te respeita, tal, você tem um certo respeito até pela malandragem. Mas fora é complicado. Você numa cidade grande, Campinas, por exemplo, eu fiquei lá uma época, é complicadíssimo lá, cara. A sociedade te detesta, mas ao mesmo tempo ela quer que você faça alguma coisa. É isso. Você fica é duro, hein? É o mal necessário. Total. E não pode ser assim.
Então a gente precisa repensar a organização policial. A gente precisa repensar o que essa polícia tá fazendo na sociedade. Primeiro de tudo, como é que nasce a polícia no Brasil? Então, vamos lá. Então vamos trazer... No Império. Isso, vamos trazer como ela nasce, o porquê que ela surge. Você vai me pôr na cadeia falando isso, eu vou ter que ficar quieto, não posso falar nada, gente. Qual que é o papel da polícia? E o que ela representa hoje pra gente? Pra gente enquanto sociedade. Então, ver Rafael Alcadipani, você conhece o Rafael Alcadipani? Assistir o Rafael Alcadipani, eu mesmo conversando pessoalmente com ele, eu fico estarrecido, assim, com as coisas que ele me conta da polícia. Ah, mas ele é contra a polícia? Não, muito pelo contrário. Não. Ele é um cara que... Ele é PhD em polícia. Estudadíssimo, PhD, mais até, né? Ele é pós-doutor em polícia, caramba. Então ele sabe do que ele está falando. A gente não está falando de pessoas que têm problema com a polícia, tem problema com isso. Não, está falando de pessoas que estudou, né? São pessoas que a gente tem como referência. Esse cara é top. O próprio Claudinho, que é o ouvidor da Polícia Militar. Cara, o moleque eu falo moleque porque ele é um pouquinho mais novo do que eu. Mas um moleque novo, estudado, ele advogado. É o de barba? É o da Polícia Militar ou ele é o ouvidor das polícias? Da Polícia Militar. Sim. Da Polícia Militar. Então, o Claudinho vem da periferia. Ou seja, nasceu ali na periferia, cresceu, foi para o movimento hip-hop, mas foi estudar, se formou em Direito, fez um monte de coisas a partir da juventude, né? Participou de várias atividades da juventude, construiu várias ações com a juventude, foi secretário de juventude no governo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, e um moleque que estudou. E um moleque que foi lá, se especializou. Eu não sei se o moleque que se especializou em segurança pública. Mas é um acadêmico. A vida, na realidade, é outra, cara. Ah, não, mas ele tem a realidade lá. Né? Foi polícia? Não foi polícia. É um acadêmico. Por isso que ele é ouvidor, né? Não estou criticando. Mas então, o acadêmico é legal, tal, mas na hora que você vai para as cabeças lá, que a gente fala, virando polícia agora, é muito complicado, cara. Então, tem a Tamires, que está no governo federal, que ela é secretária de Segurança Pública do governo federal. Ela foi secretária de Segurança Pública de Diadema. Olha, Diadema. Foi polícia? Advogada. Foi polícia? Não foi polícia. Acadêmica. Não, então, mas não dá para colocar polícia. É a mesma coisa você pôr um engenheiro para cuidar da saúde. Mas não dá para colocar polícia como ouvidor. Não, como ouvidor não, mas como secretário, como etc. Hoje eu não vou falar de A, de B ou de C, mas o cara tem que sentir na pele. Não precisa ser um operacionalíssimo, um cara que foi para as cabeças de 5 minutos. Mas também não dá para ser um acadêmico, entendeu? Sim, é complicado, cara. Mas a questão é, não existe pena de morte no Brasil. O que a gente Tecnicamente, né? O que a gente está assistindo, estarrecido no Brasil... Pena de execução. Pena de execução. Pena de execução. Em que pese que o governo do estado da Bahia, que Jerônimo é meu amigo pessoal... PT lá, né? Hã? PT lá? O maior índice de mortandade policial é lá hoje. Em que pese que ele seja meu amigo, eu falo... Agora eu já não consigo mais falar com ele, né? Mas eu falo para... os assessores dele. Vocês precisam ter um olhar mais próximo da polícia. Vocês precisam estar mais com a polícia. Porque a gente está assistindo o povo preto sendo executado pela polícia. Volto a repetir. Brasil é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. E aí, quando você faz o recorte da polícia que morreu, 80% são pretos. São policiais pretos. Isso não tenho noção. 80% são policiais pretos. Então, existe uma faxina étnica. Mortos por quem? Mortos pela bandidagem. Pela bandidagem. Em combate. Ou emboscada. Ou não é covardia, né? Ou emboscada. O que fizeram com o PM lá, cara, eu acho... Ou emboscada. Não justifica. Mas eu acho inadmissível o que aconteceu, cara. Você está numa barca, numa viatura lá, de repente, pá, você toma um tiro. É complicado, cara. Você fica no veneno, né? Você fica no gás. Não. Sabe o que eu queria falar? Algumas pessoas me criticam porque eles falam que eu tenho que só
falar da questão da cultura negra. Você vai falar Só- de cultura. Só que assim, o que é essa cultura germânica? Esse ano eu completo 36 anos de Oktoberfest. Batendo cartão? A festa Nunca fui, acontece. cara. A festa acontece há 38 anos esse ano. Eu parei um ano por conta da pandemia, mas no ano seguinte teve fechado. Mais restrito. Eu acabei indo, porque eu fui um dos convidados, mas nunca falei uma edição, né? E eu me apaixonei, assim, pela forma deles deles brincarem. Porque no carnaval eu tô sempre trabalhando. Todo mundo me vê no carnaval brincando, me divertindo, tá num bloco, tá numa escola de samba. Mas tudo aquilo é trabalho. É isso que as pessoas não conseguem entender. Cada um trabalha com aquilo que se sente melhor. Você tá no meio, né? Eu me sinto melhor trabalhando com, Você é desse meio. com dança, com cultura. Bom, e aí quando eu fui pela primeira vez pra lá, eu vi um carnaval alemão. Com músicas típicas, tal, com comida típica, e me apaixonei, assim. E por que você sofre isso, então? Não, Você não, acha? eu não sofro. Eu não sofro. Mas é criticado. Algumas pessoas muito próximas. Mas não dá pra chamar no cantinho e falar... pô, Ah, mas eu chamo, claro. A gente fala tanto dos outros, Claro. agora vocês estão fazendo isso comigo. Você acha que não? E da mesma forma, eu conheço essa pessoa lá de Blumenau, dentro de uma turma que a gente acaba saindo lá, tal. Ele fala para os amigos em comum: o BA é mais alemão que vocês. Mas Ele é negro ou branco? ele é branco. Ele é alemão. Branco. É. Ele é mais alemão que vocês. Aí, uma vez que ele falou isso, um perguntou: mas por quê? Porque ele vem... Toda vez que ele vem pra cá, ele vem com um traje diferente. Valoriza a cultura. Vocês não estão nem aí. A frase que me pegou. Ao mesmo tempo que ele elogia, ele Dá uma foi... patadinha, né? A frase que me pegou nessa fala dele. Ele vem trajado, mas ele nem deveria. Porque nem branco ele é. Ah, o cara é aqui. Sopra e bate. Mas ele não falou pra mim. Ele falou num grupo fechado. Você entendeu? E aí, eu levei muitos anos para usar traje. São 36 Por quê? anos de Oktoberfest para poder entender apropriação cultural. Então, eu não posso simplesmente sair usando uma roupa de determinada comunidade étnica. Mas eu acho que você não pode se inibir também. Eu não posso, mas eu tenho que ter o respeito. E eu não me sentia pronto E e você preparado. Não, eu não me sentia pronto e preparado. Eu só fui... São 36 anos de Oktober. Eu só fui usar o meu primeiro traje depois de 15 anos de festa. Ou seja, tem 16 anos que eu uso. Mas não deixa de traje. tirar. Não deixo. Hoje não mais. Eu me visto de mulher, todo mundo critica. Mas é porque eu me apropriei daquilo. Será que ela não é mais sua do que muita gente que prega isso daí? Vamos É ser isso. sinceros. É ou não é? Eu me apropriei da cultura. Você falando isso pra mim, eu fico com vontade de ir lá. Você fala pra outras pessoas, você incentiva a festa dele. Quantos deles fazem isso? E aí, esses dias foi bobo em todo lugar, né? Esses dias foi aniversário de 50 anos da banda Cavalinho. Banda de lá, de Blumenau. E é uma banda oktoberfesteira, né? Ela que fez com que a Oktober levantasse e tal. Bom, e aí eu fui pra festa, fui convidado pra festa. E aí as pessoas não acreditaram, assim, que eu estava lá. Assim, pô, que alegria que você tá aqui, que homenagem que você fez pra gente. E como eu fui convidado, eu acabei indo pra lá, foi 2 semanas atrás. E... Fora da Oktober. Fora da Oktober. E eu encontrei esse cara que falou que ele nem deveria... E eu tava como? Com a vestimenta. Com traje. Aí ele mandou uma mensagem do grupo: vocês não acreditam que eu encontrei aqui? Ele tirou uma foto de mim, sem eu perceber, e mandou no grupo. E mandou um coraçãozinho. Mas vai aprender a te respeitar. Aprendeu. Então, assim... Você não está se apropriando. Não acho que a cultura é de ninguém, cara. Então, a cultura assim, está ali para ser vivida. Na minha cabeça, falar de promoção da igualdade racial é falar de combate ao racismo. E aí, no Brasil, quem sofre o racismo é o povo preto.
Mas nós estamos falando de um estatuto da igualdade racial que pega todo mundo. Todo mundo. Se o oriental, e aí eu não estou falando do japonês, O oriental eu estou em falando geral. dos orientais. Se eles se sentirem discriminados, eles podem achar, eles podem injúria racial. definir. Então, eles podem definir aquilo como racismo. Né? E ir para cima. E aí serve para todas as outras etnias. É que no Brasil se convencionou Que é só contra o dizer negro. que é contra o negro. Não. E, na verdade, não é. É uma política pública de proteção às etnias, às diversas etnias. Você acha que isso pode ser levado pro regionalismo? Um racismo regional contra o nordestino? Como que chama? Isso chama-se xenofobia. Xenofobia. Que também é crime. Não deixa de Previsto ser em lei. um racismo, tem? Sim, que é previsto em lei. Isso chama-se xenofobia. Então, Que eu hoje de São em dia Paulo... é equiparado à injúria racial, que é equiparado ao racismo, segundo o Supremo Tribunal Federal. É isso. E tem mandado muita gente para cadeia, viu? É isso. É sobre isso. Entendeu? Então, quando eu falo da questão da religiosidade, estar lá como racismo religioso, serve para todas as religiões também. Sim. É óbvio que aqui no Brasil, quem sofre o racismo religioso são as religiões de matrizes africanas. Nenhuma religião de matrizes cristã, ou muçulmano, ou Sofre, judeus. mas não na quantidade e tão escancaradamente. Mas não é racismo que E o eles pior sofrem. é que é na Bahia, onde tem um grande fundamento. Sim. Na Bahia. Mas as outras religiões não sofrem o racismo, eles sofrem a discriminação. Sim. Então a gente precisa diferente. entender o que é o racismo, o que é a discriminação. A intolerância. A separação. É óbvio que quando acontece alguma coisa na As duas Europa... são prejudiciais, né? Sim. É óbvio quando acontece alguma coisa na Europa ou nos Estados Unidos, com relação aos muçulmanos, acaba vindo um pouco aqui para o Brasil e tal. E aqui em Jundiaí a gente percebe essa questão porque nós temos uma mesquita aqui. Por isso que a gente percebe essa questão. Se nós não tivéssemos essa mesquita Não ia aqui, prestar atenção. a gente não iria nem prestar atenção. A gente não iria nem prestar atenção, porque lá fora é muito sério. Eu já cansei de mandar, aliás, um mês sim e o outro também. Quem? Um mês sim e o outro também. Eu mando para a ONU que a ONU precisa chamar a 4ª conferência contra o racismo, a xenofobia e todas as formas correlatas à intolerância. Ele se sente atendido? Né? Eles respondem que eles estão estudando. Que Responde, mas não faz nada. É assim, é a ONU, né? É a ONU, porque não é eu não consigo enxergar ou trabalhar essa questão apenas local. Isso é uma realidade mundial. Então, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na Rússia, com a Ucrânia. Então, aquilo lá tem racismo. Ah, mas lá não tem preto. Tem racismo entre as etnias, porque na Ucrânia tem... Várias etnias. Parece que são 100 etnias e na Sério? Rússia parece que tem 150 etnias. Na própria África, né? Etnia contra etnia ali também. É isso. Então nós estamos falando de racismo da Ucrânia e a Rússia e a Ucrânia. Você acha que melhora isso aí? Ou você não tem mais... não confio mais. Não que você não vai fazer. Sabe, já me... Olha, eu sou uma pessoa esperançosa. Isso que eu falo, perder a esperança. Eu sou uma pessoa muito, muito esperançosa. Eu confio muito no ser humano. Na evolução do ser humano. Você É, acha que ele está evoluindo? No ser humano. Eu achei que... Estamos no século XXI, tem acontecido umas coisas que... A pandemia causou mal em todo mundo, né? E eu achei que com a pandemia a gente fosse ter uma evolução da espécie humana enquanto ser humano, né? Pelo contrário, ele involuiu. Ele evoluiu. Mas mesmo assim, eu ainda aposto no ser humano, eu acredito no ser humano, eu tenho fé no ser humano. Eu sou um humanista de carteirinha, né? Eu sou muita fé, né? Eu sou católico. Muita fé, Eu sou cara. católico, apostólico, romano. Eu sou da teologia da libertação. Então, a teologia da libertação acredita muito na recuperação do ser humano, na dignidade da pessoa humana, né?
Não dá para eu falar assim, o Paulo Sérgio fez isso, tudo errado que ele fez e tal, e falar, ele não tem mais jeito. O BA, doutor Reginaldo Honório, esse cara, você, estou sendo sincero, não preciso puxar teu saco, nada. E o doutor Reginaldo Honório são pessoas que têm arcabouço intelectual e técnico para falar sobre isso daí. Eu leio, ele sempre me manda, eu peço, me manda. Então eu acho que vocês não devem desistir nunca. Vocês devem incentivar e devem fomentar a política pública, mesmo não estando inserido na política. Você faz muito trabalho por fora. E o doutor Reginaldo, fica aqui meu convite, doutor, deixa eu participar com a gente. Você e ele, cara, são pessoas que, apesar de algumas diferenças ideológicas, isso faz parte de qualquer um, faz parte da democracia, vocês são muito combativos no que vocês falam. O problema da política são os políticos. O problema é a vontade política. Você fica com tanta gana, tanto tesão, tanta vontade, que às vezes você é cerceado. Espero que um dia, acho que não vai ser na nossa geração, menos na minha, muito menos na minha, eu já estou indo para o saco, e pode ser um pouco mais a sua, de melhorar isso aí, o que é um problema. Mas você e o doutor Reginaldo e outras pessoas da comunidade negra, se é assim que eu posso falar, vocês têm segurado muito a barra e feito muita gente mudar de opinião. Eu e o Reginaldo, a gente tem um carinho, um respeito muito grande um pelo outro, assim. Eu falo para ele que ele é nosso griot, e aí griot é uma palavra africana que significa? São os mais velhos, são os conhecedores, né, os detentores dos saberes. Então, todo mais velho, a gente deve respeito. E a gente deve, não só respeito, a gente deve amor, carinho, né? E o doutor Reginaldo é esse nosso griot. Ele fica meio bravo, não sou tão velho assim, mas é o nosso griot. É meu griot também. Se não gostou, faz B.O. Ele é muito top. Então, nós estivemos aqui com o Vanderlei Vitorino, vulgo BA, que ele já explicou por quê. É um prazer ter você aqui. Conheço você dentro da política, fora da política, dentro da sociedade, fora da sociedade. Você é uma pessoa que eu respeito muito. Não estou aqui politicando, não. Você nunca vai votar em mim, eu também nunca vou pedir voto para você. Mas você é uma pessoa que tem que ter respeito nessa cidade. Então, eu te agradeço mesmo a participação, a vontade, a firmeza com que você fala as coisas. Você não se intimide, nunca se intimide. Se você abraçar a ideia que você está certo, faça o que quiserem. Fechado, bonitão. Não vai chorar. E é de coração, viu? Eu que agradeço o convite. Me convide mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos. Ou esse mesmo, continuar. Tem coisa para conversar. Mas a gente tem que conversar em off e depois conversar ao vivo. Obrigado, bonitão. Eu que agradeço, seu público. Tchau, gente. Obrigado, Bia. Obrigado mesmo.